Bom dia, irmãos. Que a paz esteja no teu coração. Amém? Queridos, você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo a abri-la comigo no primeiro livro de Reis, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui, era a partir do versículo 29. E nós já vamos orar. Que essa palavra venha carregada dos céus para o nosso coração, com muitas promessas, com muita clareza e com muita direção para a tua vida. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 29. Se você não trouxe, você pode ler comigo lá. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque ela vai ser a base daquilo que Deus tem colocado no meu coração para a tua igreja essa manhã. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Versículo 30. E os dois... versículo 29 é isso, né? Isso, tá certo. E os dois estavam sozinhos no campo. Agora sim, versículo 30. Então Aías segurou firmemente a capa nova que estava usando e rasgou em 12 pedaços. Versículo 31. E disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 32. Saiba que eu vou rasgar o reino das mãos de Salomão e vou dar a você 10 tribos. Só até aí, o restante a gente decorre durante a mensagem. Feche os seus olhos, queridos, por um instante e vamos pedir para que o Senhor nos faça entender a sua palavra, nos faça entender o que está guardado e escrito já para você, para aquilo que o Senhor tem preparado para o teu caminho. Que o Senhor nos faça entender o que Ele tem reservado para cada um de nós. Pai, essa manhã, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use mais uma vez da tua benevolência, da tua misericórdia, e o Senhor nos permita ouvir a tua voz. O Senhor nos permita entender o caminho que o Senhor tem trilhado para nós. Que o Senhor, ó Pai, nos faça ouvir a tua palavra, compreendê-la e executá-la com sucesso aqui na terra. Nós te pedimos, Pai, que os nossos ouvidos sejam abertos, que o nosso coração esteja preparado para ouvir, entender e cumprir tudo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar, querido. Irmãos, nós lemos 1 Reis capítulo 11, versículos 29 ao 31, que nos conta a história de um rei que ele é muito pouco conhecido no nosso meio. Nós acostumamos falar sobre vários reis, como Salomão, Davi, nós falamos sobre Moisés, nós falamos de tanta gente que se torna conhecido e habitual no nosso meio. Mas existe algumas histórias na Bíblia que Deus traz ao nosso coração muita revelação que pode nos abençoar, e essa é uma delas. A Bíblia fala sobre a história desse rei chamado Jeroboão. Eu já falei rapidamente dele aqui em um dos cultos que eu preguei pela manhã, mas Deus traz ao meu coração para falar com os irmãos hoje a respeito desse rei. Nós lemos juntos aqui que um certo dia ele estava caminhando com um profeta chamado Ai, também um profeta pouco conhecido, e a Bíblia diz que Deus dá uma palavra a esse profeta a ser revelada a Jeroboão. Diz para ele que Deus estava entregando algo muito especial para ele naquele dia. A Bíblia diz que o profeta usava uma capa nova. E no caminho, ele para, só os dois. E a Bíblia diz que ele pega, arranca a sua capa e corta, e começa a rasgar a sua capa. Provavelmente Jeroboão não entendia o que estava acontecendo naquele momento. Mas a Bíblia diz que já havia algo sendo desenhado e escrito por Deus lá no céu, que ainda não havia chegado aqui na terra, ainda não havia
tendo uma certa relevância num coração de um homem que você vai ver comigo daqui a pouco que não existia tantas expectativas nele. Mas a Bíblia diz que o profeta pega a sua capa nova, manda Jeroboão parar e fala: para um pouquinho aí, que o Senhor está me dando uma revelação. E começa a rasgar a sua capa em alguns pedaços, e Jeroboão, sem entender nada, o profeta diz para ele: o Senhor manda te dizer que ele está entregando a você o reino de Salomão. E olha que negócio estranho. Você já deve ter ouvido falar que os reinos passados de pais para filho, de forma hereditária, de forma sistêmica. O avô passa para o pai, depois passa para o filho, e assim vai caminhando. Mas Jeroboão não tinha nenhuma linhagem real. Ele não era parente de Davi. Ele não era nenhum parente de Salomão, pelo contrário, ele era um opositor de Salomão. E naquele dia, Deus usa um profeta para dizer para ele que estava entregando nas mãos dele o reino de Salomão. Você há de convir comigo que não fazia sentido algum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra essa manhã, ela está carregada de revelações espirituais para a tua vida. Olha só, Jeroboão não entendia o que o profeta estava querendo dizer. Como rasgar as vestes e dizer que Deus está me entregando uma coisa que nem pertence a mim. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, debaixo da unção de Deus. Quando eu preparava essa palavra, eu pedia para Deus não me deixar errar e não jogar palavras sobre a tua vida que não vinha dos céus. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai vir nas tuas mãos, meu querido, algo que você jamais imaginou que poderia um dia chegar sobre a tua vida. Vai vir sobre a tua casa, sobre a tua terra, sobre a tua família, algo dos céus que jamais pertenceriam a você por direito, mas vai vir por você por graça. Amém? Vai vir coisas dos céus para a tua vida, não porque você tinha direito, mas porque Ele achou graça em escolher a tua vida, em abençoar a tua vida. E assim foi com Jeroboão. Eu coloquei como tema dessa mensagem essa manhã, não sei se já está lá, já está lá. Se prepare para a chegada. Olha só, Jeroboão estava vivendo uma vida comum. Ele era até um opositor de Salomão. Mas a Bíblia diz que ele era um homem valente e um homem trabalhador. E ainda, a Bíblia diz que ele era um homem bom de lábia. Ele tinha uma conversa muito boa. E naquele dia, com o profeta Deus, não tem como não ser Deus, resolve entregar para um homem que não tinha nada a ver a descendência de Davi. Resolve entregar para um homem que não tinha como receber toda aquela linhagem. E a Bíblia diz que o profeta fala para ele: então você se prepare, porque o reino de Salomão vai chegar até a sua casa. Mas olha só, Salomão ainda era vivo. Como eu disse, ele não fazia parte da linhagem de Davi, então ele não poderia receber todo o reinado de Davi. Mas Deus tinha falado para ele. E ao mesmo tempo, Salomão ainda era vivo. E para piorar um pouquinho a situação e ele obscurar mais ainda a visão dele, Salomão também já tinha um filho chamado Roboão. Então, por lei e por regra, o que seria de Salomão, se Salomão viesse a morrer, seria do teu filho, e não para ele. Mas a Bíblia diz que a promessa de Deus, quando veio a Roboão, começa-se a se cumprir de uma forma muito rápida e inédita, porque Salomão ainda não morre, porque o seu filho ainda tinha alguém para ser passado por ele. Mas a promessa de Deus estava sobre a vida de Jeroboão. E a Bíblia diz que pouco tempo depois, você pode guardar aí, marca esse versículo de alguma forma, e você vai ler lá na tua casa, que Deus fala para ele no versículo 29, e lá no versículo 38 do mesmo capítulo, Deus já chama a Roboão e começa a conversar com ele. Olha só, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 38. Vamos ler junto aqui para você entender. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 38. O próprio Deus, alguns versículos depois, diz para Jeroboão: se você obedecer
tudo o que eu ordenar, andar nos meus caminhos e fizer o que é justo diante de mim, obedecendo os meus estatutos e aos meus mandamentos, versículo 39, como fez Davi, o meu servo, eu estarei com você e edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que eu edifiquei a Davi, e darei a Israel a você. Olha, Jeroboão quebra alguns princípios. Na verdade, Deus quebra alguns princípios que nós já estamos acostumados. Além de tudo isso que eu comentei, você já deve ter ouvido, quando Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, até eles chegarem na terra que Deus havia preparado para eles, dizem que aproximadamente 40 anos eles ficam andando no deserto para chegarem aonde Deus havia preparado para eles. Se você voltar a história um pouquinho para trás aqui, e você foi ver Davi, quando Samuel foi lá ungir a cabeça de Davi, até ele chegar-se até o trono que Deus tinha preparado por ele, chegou aproximadamente 30 anos para acontecer o que Deus tinha prometido para ele. Mas Jeroboão foi diferente. Quando Deus usa o profeta Ai e diz para ele: você vai ser um dos reis de Israel e vai herdar a maior parte do reino de Davi e do reino de Salomão. Meu irmão, não demorou muito tempo, não demorou anos. Os versículos dizem, são em sequência. Ainda o filho de Salomão ainda estava vivo, mas Deus já estava entregando para ele algo que fez diferente do que Deus estava acostumado a fazer, ou do que eles haviam ouvido fazer. Deixa eu dizer algo sobre a tua vida. Deus está nos preparando hoje um novo tempo para nós. E olha, você tem que prestar atenção no que Deus tem preparado para a tua vida, porque é diferente do que tem acontecido na vida de algumas pessoas. É diferente do que tem acontecido, o que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, ou até mesmo com o povo de Deus que está descrito na Bíblia. Israel demora 40 anos, Davi demora 30, mas Jeroboão, Deus diz para ele: eu tenho pressa em levantar você como um novo rei aqui em Israel. Queridos, olha só o que Deus vem trazer ao nosso coração essa manhã. Às vezes nós ficamos olhando para o tempo e nós aprendemos isso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E nós vamos levando a nossa vida igual aquele desenho. Não sei quantos de vocês lembram. Fugiu o nome. Como era o nome daquele desenho? Lembra que tinha um mestre e eles entraram num portal e eles ficaram... Como é o nome? Caverna do Dragão, é isso? Enfim, talvez você lembre, eu lembro desse desenho. E aqueles jovens ficavam andar caminhando, e o mestre dizia para eles: vocês vão fazer um caminho aqui, e daqui a pouco eles se perdiam, o mestre desaparecia. Vocês lembram desse desenho? Alguém lembra o nome? Ah, então acertei, é isso mesmo. Vocês lembram disso? Às vezes nós, como crentes, como cristãos, parece que nós temos um Deus igual o mestre dos magos, que aparece para a gente de vez em quando e fala assim: eu estou aqui, vão ali, e ele some. Daqui a pouco você fala: estou andando em volta igual o povo de Israel, e nunca chega ao fim. Olha uma revelação dos céus para a nossa vida. O nosso Deus não é o mestre dos magos, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que falou para os seus discípulos: fiquem aí um pouquinho, porque eu estou indo para o Pai, e eu vou preparar uma morada para vocês. O nosso mestre não é o mestre dos magos, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele é o rei dos reis. Então sabe o que Ele está querendo nos dizer essa manhã? Você não vai ficar andando em volta. O povo de Israel ficou dando em volta porque era um teimoso. Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer para você: se prepare para a chegada, porque se você ouvir as palavras que têm saído desse altar, se você entender o que Deus tem falado no teu coração, a chegada vai ser mais rápida do que você imagina, meu irmão. 40 anos do deserto não era para ser assim. Deus não quer você andando que nem bobo para lá para cá, dizendo: eu tenho o Senhor e não sei onde Ele está, e não sei para onde Ele vai chegar. Não, o Senhor te trouxe aqui essa noite: se prepare para a chegada. Mas não vai ser igual aos outros, demora muito tempo, passa-se uma vida. Algumas pessoas levam alguma vida, mas alguns Jeroboão, Deus levanta e fala: está chegando logo ali. Eu tenho pressa de usar a tua vida, eu tenho pressa de abençoar a tua vida, eu tenho pressa de fazer você um ganhador de almas, eu tenho pressa de mudar a história da sua vida.
Amém? Aí você decide. Você vai ser que nem o povo de Israel, abobado, andando em volta e falando: é normal passar uma vida perrengando. Não é. Deus nos traz aqui essa manhã para dizer para você: não é. Se você ouvir a minha voz, se você aprendeu os meus caminhos, se você entendeu o que eu estou falando, você vai chegar bem mais rápido do que você imagina. Amém? Olha só. Deus chama Jeroboão. Agora é Deus, agora não é profeta mais. Rapidinho. Deus chama Jeroboão e fala o que nós lemos aqui: se você ouvir a minha voz. Dá para colocar lá? Versículo 38. Não é profeta mais. Deus chama Jeroboão e ele faz uma aliança com ele. Deus faz uma promessa para ele. Esses dias, eu acho que, não sei se foi o bispo, algumas pessoas que pregaram aqui voltaram por inspiração de Deus, falar sobre promessas. Nós vivemos uma época, há algum tempo, aqueles que são cristãos mais antigos, que nós falávamos de promessa todo dia. Nós cantávamos, lembra do hino das promessas? Enfim, e por um tempo parou. E esses dias Deus tem falado de novo sobre promessas. E eu sou um cara meio resmungão, sabe, irmãos? Com Deus. Por quê? Se tem coisa que eu não entendo, eu não finjo que entendo. Se tem coisa que está guardada no meu coração, eu não finjo, porque Ele conhece. Tem como falar: Deus, tá tudo certo. E Ele olha lá e fala: você está mentindo para mim. Então eu tento ser muito transparente, né? Não preciso nem ser transparente por Deus, mas eu vou conversar com Deus com uns assuntos assim que você não tem nem ideia. Os pastores estavam pregando esses dias, falando promessa. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Irmãos, eu não levantei a mão. E não foi por ruindade, não. Foi porque eu fiquei pensando. Eu falei: Deus, eu acho que eu não tenho muita mais não. Quanta coisa já aconteceu, quanta bênção o Senhor já fez na minha vida. E eu fui falar com Deus. Chegando em casa, eu fui falar com Deus. Eu falei: Deus, fez igual Abraão. Uma vez Abraão foi falar com Deus e falou assim: Deus, eu tenho andado aí meio sem filhos, e Eliezer vai ser o meu mordomo, que vai ser o herdeiro. Eu fui falar com Deus e falei: Deus, eu tenho andado aí meio sem promessa. O que aconteceu? Né? Antes era normal, os profetas se levantavam e colocavam a mão na cabeça da gente, e a gente falava: e pá. Mas parou. Olha só, olha como Deus é lindo. Jeroboão recebeu uma direção de um profeta, mas o profeta não falou mais com ele. Depois de uns tempos, depois de uns dias, a Bíblia não fala se é meses, se é semanas, se foi em seguida, não fala. Mas o próprio Deus vem falar com Jeroboão e fala assim: Jeroboão, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Você tem percebido que ainda acontece, glória a Deus por isso, que aconteça mesmo. Mas Deus tem usado às vezes menos profeta para colocar a mão sobre a tua cabeça, para profetizar e para dizer para você: eu tenho visto, lembra? Isso não é ruim não, isso é privilégio, porque o próprio Deus tem vindo falar aos nossos ouvidos. Como foi com Jeroboão, o próprio Deus tem vindo falar assim: escuta o que eu tenho falado ao teu coração. Eu não sei você, irmãos, você lembra de alguma promessa que Deus fez na tua vida? Nós temos muitos aqui na igreja que têm chegado, e talvez você nunca tenha tido essa experiência de um profeta colocar as mãos sobre a tua cabeça, ou talvez você tenha ficado que nem eu: Senhor, eu não estou lembrando mais, parece que não tem muita profecia, não tem muita promessa mais para acontecer na minha vida. Essa manhã Deus tem uma promessa fresquinha no teu coração. Deixa eu profetizar, deixa eu ser um profeta de Deus para a tua vida. Fecha os seus olhos, olha só, fecha os seus olhos. Você acredita que Deus está falando nesse lugar? Então feche os seus olhos e ouça o que o Espírito Santo nos permite dizer para você essa manhã. Se você obedecer tudo que eu te ordenar, andar nos meus caminhos, fizer o que é justo diante de mim, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, eu farei de ti uma casa forte. Eu estarei contigo e abençoarei a tua descendência. Amém? Olha só, pode abrir os seus olhos. A partir de hoje, você tem uma nova promessa sobre a tua vida. A partir de hoje você tem uma nova aliança sobre a tua vida. Porque nós vamos vivendo às vezes esperando alguma coisa acontecer, mas a palavra de Deus, queridos, nesse lugar ela tem sido tão viva. A voz de Deus tem sido tão presente nesse lugar que só não pega quem não quer.
A partir de hoje, quando o pastor pregar aqui e falar, Deus tem promessas de Deus para você, você vai lembrar que se você obedecer, que se você prestar atenção nos estatutos que está guardado aqui nessa lei, Ele vai ser contigo por toda a tua vida, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, e ainda mais, a tua descendência, como foi a casa de Davi. Amém? Promessa renovada? Olha só, mas a Bíblia diz que Jeroboão recebe essa palavra diretamente do coração de Deus e recebe o reino de Salomão. Sabe, queridos, quando eu falo de Salomão, não é estranho nós olharmos para um homem que é filho de Davi, que todos nós conhecemos Salomão por um homem que recebeu uma sabedoria extraordinária de Deus, e isso é verdade. Salomão foi o homem mais sábio a pisar nessa terra e o homem mais rico a pisar nessa terra. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito de Salomão? Mesmo sendo sábio, mesmo sendo rico, mesmo tendo todos os atributos que ele teve, foi um bom rei. Mas a Bíblia diz que no finalzinho ali da carreira de Salomão, ele começou a relaxar. Ele começou a deixar alguns preceitos de lado, ele começou a deixar alguns alinhamentos de Deus do lado, que é o principal, que é o que nós lemos aqui. O mesmo pacto, a mesma aliança que ele tinha feito com Davi, Deus faz com Salomão. E a Bíblia diz que Salomão era um cara doido por mulher. Doido. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres. Pensa bem, 700 mulheres. E a Bíblia diz que ele ainda teve aproximadamente 300 concubinas. Então ele tinha ao seu dispor 1000 mulheres. E a Bíblia diz que ele fazia isso porque, por uma certa ambição de aumentar o teu reino, de avançar novas terras, de conseguir novos espaços, ele fazia aliança com todos os reis. Ele ia viajar com a sua caravana, olhava para a filha do rei e falava assim: eu quero a sua filha em casamento, então agora nós vamos ser parente, nós vamos ser aqui, nós vamos fazer uma aliança, nós vamos ser tudo parente, então vocês se ajuntem ao nosso reino. Por isso que Salomão fez um reino tão grande, tão forte, ele era estratégico. Mas toda a sabedoria de Salomão deixou passar algo que decepcionou Deus. Quando Salomão começou a trazer mulheres e mulheres e mulheres para dentro do trono, e isso pela lei ainda era justo, mas ele começou a fazer aliança com o povo e trazer mulheres que adoravam outros deuses, trazer mulheres que tinham outras culturas, que agradavam-se outros deuses. E aquelas mulheres queriam adorar outros deuses dentro do palácio de Salomão, queria fazer culto para outros deuses dentro de um templo, de um lugar que era de Deus. E a Bíblia diz que Salomão começou a fazer concessão, que ele não pudesse liberar suas mulheres para ir em outra terra. Ele começou falando: não, traga os seus deuses aqui, fica ali no cantinho, faz a sua oração, faz do jeito que você quiser, queima o seu incenso, bate aí o que você quiser fazer. E aquilo, a Bíblia diz que fez com que Salomão perdesse ou quebrasse a aliança que ele tinha com Deus. Por isso Deus pega todo ou grande parte do reino de Salomão, divide e fala para ele: por causa da tua rebeldia, por causa do teu relaxo com o reino, com a minha presença, com a nossa aliança, eu vou tirar o teu reino. Eu só não vou tirar tudo de você, porque eu prometi para o teu pai Davi que sempre haveria alguém, um herdeiro, para poder manter a sua dinastia. E ali naquele momento Salomão perde tudo, ou grande parte do que Deus já havia entregado para ele. Sabe, irmãos, quando eu vejo um cara que nem Salomão, que foi o homem mais sábio de toda a terra, conseguir decepcionar Deus, conseguir desagradar Deus. Ele era filho de Davi. As histórias de Davi estavam frescas. Ele deveria ter participado, correndo ali no palácio, vendo o que o seu pai fazia. A Bíblia diz que quando Davi foi morrer, Salomão chega para ele e fala: pai, o que o senhor quer que eu faça? Davi dá os principais conselhos para eles, fortes, tremendos. Esse cara pisou na bola com Deus. Irmão, você está entendendo? Salomão,
Imagina você, esse monte de falha que você tem. Imagina nós, irmãos, imagina nós. Por isso que nós temos que todos os dias nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que a misericórdia dele seja sobre a nossa vida. Agora vamos entender o que Deus preparou para nós essa manhã. Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a tua graça, com todo o seu potencial, com todo o seu dinheiro, com tudo, não conseguiu. E Deus vai lá e chama um homem chamado Jeroboão, que não tinha linhagem real, que não tinha herança, que não tinha pai, rei, e dá uma chance para ele de ser um grande homem na face da terra. Você está entendendo ou não? Tem tanta gente boa por aí, cheio de dom, cheio de talento, bonito, forte, pessoas conhecidas, mas Deus escolheu a sua vida, sem muita lógica. Talvez você pecou ontem, talvez você entrou aqui se arrastando porque você falou: Deus, eu não sou digno nem de entrar nas portas da igreja. E chega Deus essa manhã e diz para você: eu escolhi a tua vida. Talvez se for olhar o teu passado, você fala: eu jamais posso ser um pregador, eu jamais posso convidar pessoas para vir para a igreja, porque vão olhar para mim e vão dizer: cara, você é o pior pecador que eu conheço. Mas Ele escolheu você. Quantas vezes eu falei para a Fernanda, hoje nós estamos tendo a graça de Deus de estar aqui pregando. Agradeço os nossos pastores por essa confiança. Quantas vezes eu falei para a Fernanda, Fernanda, não vai dar para um dia pregar, porque ninguém sabe quem é meu pai. Eu não tenho pais pastores, não tem linhagem, não tem, foi tudo difícil. E quem está aqui hoje, irmãos? Estou pregando para você, para dizer para você, sabe por quê? Porque não é a herança, não é o nome, não é a linhagem da família, não é o quanto você já pecou até aqui, não é. Eu também não sei explicar para você, a Bíblia chama isso de graça. Ela veio de graça, e Ele olhou para mim, Ele olhou para você e falou para você: não importa se você tem condição, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, não importa se você ouvir o que eu tenho falado, se você prestar atenção nas palavras que eu estou lançando sobre a tua vida, eu vou fazer de você alguém grande, eu vou fazer da sua casa uma casa forte. Não, mas você não sabe de onde eu venho, e eu não quero saber. Eu estou dizendo para você que o Deus de Jeroboão está falando essa manhã: não importa de onde você veio, não importa o que você traz na sua mala, não importa o que você traz da sua mão, não importa os dons que você tem, não importa. O que importa é que se você começar a ouvir o que Deus falar para a tua vida, Ele vai fazer de você grande. Mas olha só, irmãos, quando eu falo grande, não se iluda, que eu não estou falando de dinheiro, não. Eu não estou falando de fama, não. Para alguns Deus tem, eu não sei como que Ele divide isso. Para alguns Deus permite ser milionário, para outros não sei. Para uns Deus permite. Ó, Salomão, ele nasceu num berço de ouro, irmão. Ele teve tudo. Ele fala no final da sua vida: eu tive tudo que eu queria. Eu mandava ir, eu mandava buscar, eu tive ouro, eu tive prata. E ele chega no final da sua vida e fala: tudo isso é vaidade, são coisas que vão pelo vento. Eu não sei de onde que Deus define quem vai ser, quem não vai ser, mas uma coisa eu sei: todos aqueles que se achegam perto de Deus para ouvir a tua palavra e obedecer os teus mandamentos, Deus os faz grande. Deus os faz grande. Lembra? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de fama, não estou falando de carrão chegar na porta da igreja. Se Deus tem para a tua vida, glória a Deus. Mas tem pessoas aqui nesse lugar que se tornarão grande diante de Deus, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ser conhecido, mesmo sem nunca ter passado na televisão, mesmo que seja no batizado de alguém. Deus vai fazer pessoas grandes. Quer ver um cara grande que você quase não ouviu falar dele? Enoque. Eu nunca preguei sobre Enoque, um dia eu vou pregar sobre Enoque. Sabe quem foi Enoque? Talvez você nunca tenha ouvido falar. Enoque foi um cara grande,
que ninguém na terra conseguiu fazer o que ele fez. A Bíblia diz que Deus pega nas mãos de Enoque e começa a passear com Enoque pelo universo, pela terra. Você sabe quantos dinheiro Enoque tinha? Não sei, a Bíblia não fala, pouco importa. Sabe quantos carros Enoque tinha? Pouco importa, mas ele andava com Deus. Olha, irmão, você está entendendo o que Deus está querendo dizer para a tua vida? Ele quer te fazer grande, mas não é aqui, é nos céus, é no reino, é na presença dEle. Então, meu irmão, não perca a oportunidade de ser grande. Olha só, que controvérsia. Deus me deu essa palavra e eu fiquei pensando. Quando eu marquei ali, não perca a oportunidade de ser grande. Lembra qual foi o tema do nosso ano de 2024? Seja feita a tua vontade. Lembra disso? Esse ano, qual que é o tema desse ano? Que ele cresça e eu diminua. E Deus me dava uma palavra para dizer para você: não perca a oportunidade de ser grande. Irmão, você quer ser grande? Quer ser um grande pai? Quer ser um grande esposo, uma grande esposa? Quer ser um servo diante de Deus, igual foi Enoque? Você tem que diminuir para que ele possa crescer na tua vida. Você tem que pegar todos aqueles sonhos. Sabe os sonhos que você tem? Todos nós aqui somos cheios de sonhos. Alguns, tem alguns que não, mas você pode pegar os seus sonhos. Você fala: eu vou conseguir, eu vou conseguir. E você chegar diante dele e fala: Senhor, não precisa, que o meu sonho diminua e o Senhor cresça, que a tua vontade cresça, que a tua presença cresça. Mas isso não aconteceu, queridos, com Jeroboão. Olha que história linda. Poderia dar um filme, mas ele errou. Mas ele jogou tudo para o ar. Jogou tudo para o ar. A Bíblia diz que Deus dava uma direção, e sempre deu direção para o teu povo. É aí que você tem que prestar atenção. Para onde Deus está mandando? Qual é o caminho que Ele está falando? O povo de Israel precisava uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, subir até Jerusalém para adorar. Porque lá eles faziam sacrifício, porque lá era o templo de Deus, era a casa de Deus, e Deus não abria mão disso. E Jeroboão falou para eles assim: ó, vocês não vão subir não, porque lá está o filho de Salomão. E lá em Jerusalém o templo é mais bonito que aqui. Lá em Jerusalém tem um telão assim mais bonito que o nosso, tudo de LED. As cadeiras lá são mais aconfortadas, o ar-condicionado é mais gelado, é no 18 graus. Lá em Jerusalém, vocês vão lá e vocês vão ver que os pastores mais conhecidos estão cantando lá de vez em quando. E se esse povo for para lá, eles não vão querer vir mais adorar, e eu vou perder o meu reino. E ele fala: quer saber? Eu vou proteger o meu reino que Deus deu para mim. E ele fala: esse ano nós vamos adorar aqui. Mas vamos adorar como? Não tem sacerdote. Você que está aí, sacerdote, você que está ali vai ser sacerdote. Nós vamos fazer um altar aqui, vamos fazer uns negócios aqui, vocês vão adorar nesse lugar, porque eu não vou correr risco. Deus volta a falar com ele e fala: você perdeu a oportunidade da sua vida. A tua casa não vai ser como a de Davi. Seus filhos vão morrer e nunca mais terão herdeiro sobre o trono de Israel. Sabe por que, queridos, que Deus nos traz essa palavra essa manhã? Todos os dias Deus tem dado oportunidade para nós. Esse esperrapado, essas pessoas sem, muitos de nós aqui, inclusive eu, sem perspectiva de vida nenhuma. E Deus aparece e nos chama e fala: vem viver uma vida extraordinária. Essa manhã, Deus não quer que você seja como Jeroboão. Deus não quer que você perca o privilégio de ser grande diante dEle. E é por isso que Ele traz essa palavra para o teu coração essa manhã. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Tudo que você precisa se preocupar é as palavras que saem da boca de Deus para a tua vida. Tudo que você precisa se preocupar não é o que estão falando. Essa semana eu repostei, quase não reposto nada, mas eu repostei porque eu acredito. O governador do estado de São Paulo deu uma palavra muito pesada a respeito do nosso país. Ele falou assim: ó, se prepare no segundo semestre, porque vai começar uma grande recessão do nosso país.
e ele dá alguns dados técnicos, e ele fala o quanto que o governo tem feito. Enfim, não é essa a intenção essa manhã. Por que eu estou falando isso para você? Eu acredito que isso vai acontecer e já tenho me preparado para isso. A gente tem empresa, tem conta para pagar, tem pilha do boleto. Mas não é para você prestar atenção o que o governador está falando, mas o que o céu está falando. Eu não estou querendo dizer que não vai vir recessão, não é isso não. Eu acredito que vem e já começou. Mas eu acredito que o que aconteceu com Salomão vai acontecer no nosso meio. Um país com potência, pessoas com dinheiro, pessoas que andavam de jatinho. A crise vem e o reinado passa na mão de pessoas que não tinham perspectiva de dar certo. A crise vem, o dinheiro troca de mão. E eu falo para Deus, Deus, eu estou doidinho para colocar a mão no que ainda não veio para mim. Olha o que Deus está dizendo para nós desde o começo dessa mensagem. Tu não tinha expectativa. Talvez você não tinha fé de nunca sair desse país. Talvez você nunca imaginou que você poderia um dia subir num altar como esse e ser usado por Deus. Talvez você nunca imaginou de viver coisas que Deus já tem preparado para a tua vida. Vai vir uma crise aí, o dinheiro vai trocar de mão. E pode ser que você seja um Jeroboão que Deus está escolhendo. Fala assim, mas eu não tinha nem como receber. Mas se prepara. Começa a descobrir o que você vai fazer com o dinheiro se vir na sua mão. Começa a descobrir o que os pastores fazem para não acontecer que nem Salomão. E está com 50, 60, 70 anos. E a unção de Deus ainda caindo. Irmão, se prepare para o que Deus tem preparado para a tua vida. Não é para se preparar para a crise, se trancar diante de uma cisterna, não, é se preparar porque Deus está levantando um povo com um novo tempo, uma nova fase, uma nova unção, e essa unção não é talvez por merecimento, mas é por graça. Amém? Se coloca de pé que eu preciso terminar. Vamos orar? Queridos, bateu o meu tempo, eu tenho 2 minutos. André, você pode me ajudar? Eu vou trocar a oração. Vou substituir a oração que eu ia fazer contigo por uma oração que todos nós vamos fazer juntos. E esse negócio nunca dá certo, né? Quando nós falamos, um repete, um perde o tempo. Mas o André vai me ajudar aqui com uma canção, o grupo de louvor, que já tem tocado e tem falado ao nosso coração. E nós vamos orar essa canção, pode ser só o refrão, por favor, André. Feche os seus olhos que você vai conhecer ela. E eu gostaria que você orasse essa canção, não cantasse como se tivesse, não, você orasse essa canção, você vai entender o que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração essa manhã. Deixe Deus ministrar sobre a tua vida, faça essa oração. Essa é uma oração. Eu não quero ser como Jeroboão, eu não quero desperdiçar tanta graça. Oh Senhor, 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 não nos faz ser como Jeroboão. Não deixa escorrer pelo vão da minha mão. Não deixa. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Quando eu for fazer besteira, Senhor, só pra te adorar. Eu quero ser o teu bom perfume, primeira essência. Mais uma vez, mesmo que seja repetitivo, grita com o seu coração. Grita, meu irmão. Fala, Senhor, eu sou podre. Eu tenho vontade de pecar todo dia. Eu tenho vontade de crescer por si próprio. Mas me resgata. O teu perfume, primeira essência, Deus jardim. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia você precisa que Ele te resgate. Todo dia. Deixa eu falar para você algo que o Senhor colocou no meu coração. O bispo abriu o coração aqui quinta-feira e me fez pensar. Ele falou assim: eu não tenho com quem conversar às vezes.
E muitas vezes eu penso assim também, eu falo, meu Deus do céu, se eu falar para minha esposa, pode até piorar, vamos, não tem com quem falar, não tem com quem falar. E aí eu preparava essa mensagem e pedi para o grupo de louvor cantar essa canção. E ele fala assim: o teu jardim particular. Sabe o que Deus me fez lembrar? Lembra onde Adão estava quando Deus o fez? Ele estava num jardim. Num jardim. E sabe o que a Bíblia diz com muito ênfase? Que Deus vinha visitar o seu jardim todas as tardes para falar com Adão. E falava: Adão, como está? Como foi o teu dia? Dá para cantar de novo, por favor? E aí eu falei para Deus: Deus, eu tenho o meu problema do bispo, às vezes falta gente para conversar. E Deus disse para mim, através dessa canção no meu coração: o meu jardim particular, eu tenho levantado um povo que quer falar comigo. Você acha que o bispo não tem que conversar? Imagine Deus. Imagine Deus. E Deus tem levantado um povo pela graça. E Ele vem nos dizer essa manhã: você é o meu jardim particular. Eu vou te visitar como eu visitava Adão naquele paraíso. E eu vou falar com você. E eu quero falar com você. Eu quero contar para você o que eu tenho desenhado para essa terra. Eu quero contar para você o que eu tenho desenhado para a tua família. Eu vou conversar com você. Eu vou conversar com você. Não vai faltar gente para você conversar. Oh, preste atenção. O teu bom perfume, o teu jardim. Oh, querido, Deus está te chamando para ser um novo Adão. Mas não um Adão que estragou tudo, não um Jeroboão que estragou tudo, não. Aquele que Deus vem de tarde. Eu não sei que hora que você vai orar, se é de tarde, se é de madrugada, se é de manhã. É por isso que os pastores têm batido nesse lugar, para dizer para você: ora, querido, ore, ore, ore. Porque Deus, querido, não tem muita gente para conversar mais. As pessoas têm ficado entretidas em tanta coisa. E Deus está dizendo para você: eu quero visitar você no teu jardim, falar com você, falar com você. Aleluia. Amém? Eu profetizo sobre a tua vida: você não vai fazer voo de pato. Sabe o que é voo de pato? Ele levanta bonito, ele bate umas asas grandes, mas ele anda 10 metros. Jeroboão fez voo de pato. Ele tinha tudo para ser um grande homem, mas fez voo de pato. Você não vai fazer voo de pato. A tua casa não vai começar bonito, com um casamento bonito que dizia que estava apaixonado e vai se separar. Não vai. Você não vai colocar uma roupa bonita, vir para a igreja e as pessoas vão dizer para você: daqui a pouco já para. Não vai parar. Quando Deus começar a te usar, daqui a pouco já vem uma e vai tirar do caminho. Não vai. Você não vai ser Jeroboão. Não vai ser. Não vai ser. Você vai ser que nem Enoque, vai andar com Deus por todos os lugares. Amém, querido? Eu preciso entregar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Hoje é um daqueles dias que a gente quer sair embora, mas sem virar de costas, Guto. Eu me lembro que algumas vezes eu fiz isso aqui dentro. E aí a gente vai se despedir em silêncio, sem bater palmas e saindo de costas. Olha lá. Eu pedi pro pastor Guto ficar, vem cá. Eu pedi para ele ficar, para nós estendermos as mãos sobre a vida dele e falar: obrigada, Jesus, porque o Senhor ainda tem vidas que pode confiar a tua palavra. Se você vê dessa maneira o que Deus falou aqui hoje, estenda as mãos para a vida dele. Sei que nós estamos estendendo a toda a família, mas te agradecemos, Deus, porque o Senhor ainda tem homens que pode confiar a sua palavra.
E nós sabemos que toda dádiva, Senhor, que vem do teu trono, alcança lugares e pessoas que nós não fazemos ideia. Mas para que a alegria do teu filho seja completa, como a tua palavra nos promete, que vidas venham testificar daquilo que o Senhor fez hoje através da vida dele. E que a igreja, Senhor, se alegre, que ele se alegre, e que possamos ver a alegria dos céus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Obrigada, querido.